Olá, meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Toda a comunidade cristã de Calcaia, nós queremos chamar a atenção de todos para um momento, de reflexão nesta noite, porque a gente tem lembrado, que todas as terças-feiras nós nos reunimos por ocasião do culto de doutrina, e ali juntos no templo, temos aprendido, E eu não queria deixar essa terça-feira, que já é um hábito, e uma própria necessidade, um desejo de todos nós que almejamos sempre o crescimento espiritual, e o conhecimento, e somos amantes, da palavra de Deus, nos reunir a cada terça-feira, Então, eu sugiro que todos vocês, a partir das 8 horas, às 20 horas, se reúnam nas suas salas, como famílias, e ouçam essa palavra juntos, depois orem juntos, faça aquele culto doméstico, para não ficarmos tão distantes assim dessa agenda, desses momentos tão importantes na nossa vida. Então, você pode, eu vou estar avisando logo mais, você às 8 horas, 20 horas, que é normalmente o início da ministração que nós trazemos todas as terças-feiras, Claro que hoje nós vamos ser breves, não vamos trazer uma palavra tão longa, mas apenas uma reflexão, uma palavra que venha nos alimentar, nos fortalecer nesse momento, que todos nós estamos vivendo, de preocupação, porque não deixa de ser um momento de crise, Essa que é a verdade, crise para todos aqueles que estão de uma certa forma, envolvidos nessa situação, seja passando por esse momento através de familiares, de amigos. Então, nós estamos na mesma situação, E por que não dizer que a igreja também, nós como comunidade, como povo de Deus, também passamos crises, Passamos momentos de adversidade e precisamos aprender a permanecer firme nesses momentos que nós passamos de adversidade. Para isso, eu escolhi um texto da palavra de Deus para ler com você. Se você quiser abrir e acompanhar, foi uma situação que aconteceu na vida do apóstolo Paulo, por ocasião das suas inúmeras viagens missionárias. Essa especificamente, ele estava indo para Roma, e ele estava em uma embarcação, com alguns tripulantes, muitos tripulantes, cerca de mais de 200 tripulantes, e com alguns companheiros seus de missão, de obra. E foi ali que essa embarcação ela começou a passar por grandes dificuldades. Nessa viagem, ela teve 3 grandes ataques, de vento, de vendavais, que possivelmente iriam levá-los à morte, ao naufrágio completo. Mas, quando nós temos, na verdade, uma confiança, em Deus, em meio à crise, nós conseguimos, suportar, conseguimos sobreviver. Essa é a palavra mais ideal. Então, para esse momento, eu acredito que existem os vendavais, físico, no caso que o apóstolo Paulo viveu, e os vendavais da vida, dos problemas que muitas das vezes nós estamos atravessando. Quem sabe isso é um vendaval forte, é um tornado que todos nós estamos vivendo, que de uma certa forma mudou totalmente a nossa rotina. E aqui estamos nós, na expectativa, esperando as informações, as notícias, e assim estamos vivendo. E esse é um período de crise, é um período de dificuldade. O que fazer? Nós que somos crentes, que confiamos no nosso Deus. O que Paulo fez quando estava passando tudo isso? Enquanto toda a tripulação estava desesperada, sem saber o que fazer, havia ali um ministro de Deus, um missionário, um apóstolo que guardava uma comunhão muito íntima com o seu Deus. E por conta disso, sabia se comportar diante dessas dificuldades, dessas adversidades, dessas crises, que nós podemos também passar.
Então eu queria que você abrisse comigo, ou então escutasse lá no livro dos Atos dos Apóstolos, né, no capítulo 27, fala exatamente dessa viagem do apóstolo Paulo, né, indo a Roma. Então eu queria chamar a atenção no versículo de número 20 do capítulo 27 de Atos, que diz assim, ó: e não aparecendo, já havia alguns dias, nem sol, nem estrela, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Que coisa, não é, meus irmãos? Quando nós chegamos num estágio da crise, do problema, que não aparecem mais sinais, né, como o versículo diz, já não havia mais estrelas, já não havia mais sol, porque eles estavam em alto mar, e olhavam para o céu, para o lado, em busca de um sinal, e não havia nenhum sinal por perto. Às vezes nós estamos vivendo uma crise tão devastadora na nossa vida, que procuramos pelas estrelas, procuramos ver o sol, algum sinal de luz, de horizonte, não encontramos. Mas quando nós estamos verdadeiramente em uma íntima comunhão com Deus, numa confiança, né? E para isso, e para sobreviver a tudo isso, nós precisamos permanecer confiantes, acima de tudo, confiante em meio a essa crise que nós estamos passando e confiando na pessoa certa. Precisamos estar sensíveis para ouvir a voz de Deus num momento como esse, coisa que essa tripulação, nem os responsáveis por essa embarcação estavam dispostos a ouvir, né? Porque o versículo 8, né, até o versículo de número 11, Paulo vai dar um conselho para esses responsáveis por essa embarcação, e eles não escutaram. Veja o que diz o versículo 8 até o 11: contestando-a penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lasséia. Depois de muito tempo, tendo tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, e admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com danos e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto, ao mestre do navio, do que o que Paulo dizia. Aí eis a pergunta: em quem vamos dar crédito num momento como este? Em quem acreditar no momento de crise? Quem era Paulo? Paulo já tinha um nome, Paulo já tinha um referencial de vida, Paulo já tinha uma história, já era conhecido dos cidadãos, e de repente aquelas pessoas que poderiam evitar coisa pior, até mesmo a morte e o desespero, eles não deram ouvido a Paulo, e sim ao responsável, aquele que estava sobre o comando do navio. E quando isso acontece, meus irmãos, na nossa vida, e nós deixamos de dar crédito a alguém que representa Deus, alguém que é porta-voz de Deus, aí a nossa falência está próxima. Diante de tantas informações que temos escutado, diante de tantos noticiários, vamos escutar o que diz a palavra de Deus a respeito disso. Vamos parar um pouco e obedecer às recomendações da palavra de Deus, do próprio Deus, através da oração, através do Espírito Santo, que muitas das vezes fala ao nosso coração, nos orientando como devemos prosseguir essa viagem, porque a nossa vida será sempre uma viagem. Nós estamos sempre saindo de um lugar para o outro e precisamos ter o cuidado de não tomarmos nenhuma decisão que venha colocar em risco a nossa vida. Portanto, quando não estamos sensíveis para ouvir a voz de Deus em meio à crise, nós ficamos à deriva, ficamos sem esperança. Olha o que diz o versículo de número 15, para nossa
reflexão. Sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. O versículo 17 diz: e levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que desse na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Ou seja, a falta de sensibilidade, a falta de ouvidos à voz de Deus ou dos seus representantes em tempo de crise, leva a uma situação como essa. Ou seja, eles estavam agora não levando, mas sendo levados, porque a situação chegou a uma proporção que não havia mais controle. Portanto, nós, nesse período, comunidade, todas as igrejas, todo o povo de Deus, precisa estar calmo, precisa estar atento ao que de fato diz a palavra de Deus, porque se nós não tivermos sensíveis à palavra de Deus, nós lançamos fora, nós temos prejuízo de coisas bastante importantes. O versículo 18 vai dizer isso: açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio, e ao terceiro dia, nós mesmos com as próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio. Ou seja, agora nós temos que agir, porque não esperamos em Deus, porque não fomos sensíveis à voz de Deus. Agora, com as nossas próprias mãos, temos que resolver, solucionar o problema que muitas das vezes nós mesmos criamos por não ouvir a voz de Deus. E quando nós vamos resolver problemas, nós nos prejudicamos, nós perdemos coisas importantes e valiosas. Então é preciso ter, acima de tudo, sensibilidade para que isso não aconteça. Quando não estamos sensíveis à voz de Deus, não ouvimos o que Deus tem para falar em nossa vida, na verdade nós ficamos apavorados, nós ficamos assustados. Diz aqui, e ainda mais perdemos a esperança. O versículo 20 que eu li: e não aparecendo havia já alguns dias nem sol, nem estrela, caindo sobre nós grande tempestade, dispôs-se afinal toda a esperança de salvamento. Sabe por quê, meus irmãos? Porque agora quem está agindo somos nós. Quando nós não somos sensíveis à voz de Deus, aí é nós que temos que agir. E as nossas ações não trazem, as nossas ações humanas não trazem esperança. Pelo contrário, todas as tentativas nos levam à frustração e ao fracasso. Precisamos entender isso, né? Mas aí, na verdade, quem tem compromisso, quem tem intimidade com Deus, na verdade, não perde a esperança. E aí esse mesmo apóstolo Paulo que orientou esses homens a obedecerem a palavra de Deus, a fazerem aquilo que ele estava pedindo, estão em situação difícil. A crise ela estava cada vez pior. E aí é nesse momento que nós precisamos ter confiança em Deus. É nesse momento que precisamos ter coragem e, acima de tudo, confiança em Deus. O versículo de número 23 diz assim, porque Paulo, confortando ele, diz assim: porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareça perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quanto navegam contigo. Aí nós vemos aqui uma promessa de Deus, né? Uma promessa de Deus e uma responsabilidade. Não sei se os irmãos atentaram para esse versículo, que Deus colocou nas mãos de Paulo todos quanto navegavam com ele. Sabe o que é que as pessoas precisam nesse momento? Em tempos de crise, né? E muitas das vezes Deus coloca essas pessoas, esses viajantes do mundo sem rumo e sem destino nas nossas mãos, para que eles possam chegar juntamente conosco, seguro, à terra seca. Mas Paulo ouve e fala que essa promessa de Deus, que eles chegariam em paz,
e que esses homens estavam agora sob a responsabilidade de Paulo. Versículo 25: portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá de modo porque me foi dito. Ou seja, Paulo confirma e afirma que aquilo que Deus falou para ele vai acontecer. Ele confia no Deus verdadeiro. Aí nós estamos entendendo uma coisa, né? Que ser sensível à voz de Deus diante da crise, da tempestade, só nos traz verdadeiramente segurança. Não podemos de forma nenhuma perder a segurança. Precisamos permanecer confiante, firme diante da crise que nós estamos vivendo, né? Versículo de número 33, olha o que diz aqui a palavra de Deus para nós. Deus está cuidando de cada um de nós. Veja o que diz: enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia, em que esperando estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio do cabelo. Ou seja, há uma confiança aqui totalmente em Paulo. Versículo 35: tendo dito isto, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Então nós entendemos uma coisa, né, meus irmãos? Que Deus, Ele cuida de cada um de nós, né? Nós não estamos à deriva se de fato observarmos a palavra de Deus, se mantermos uma relação íntima com o Senhor. Eu tenho falado e falei da última palavra, né, que nós não precisamos nos desesperar diante dessa embarcação que estamos vivendo, diante dessas turbulências que nós estamos passando, pois Paulo mostrou um equilíbrio, Paulo mostrou, na verdade, um controle emocional, porque acima de tudo, Paulo tinha totalmente confiança no Deus que ele servia. E isso nós precisamos ter, na verdade. O versículo de número 43 e 44 vai falar que Deus quer salvar as nossas vidas, mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais que se salvassem, uns em tábuas, outros em destroços do navio, e foi assim que todos se salvaram da terra. Uma observação, né, irmãos? A crise, muitas das vezes, quando acontece em nossa vida, não é para nos destruir. Nós podemos extrair coisas positivas desse período que nós estamos passando. Paulo mostrou que foi possível, mesmo a essa crise tão devastadora, dessas turbulências, porque foi uma viagem, não sei se os irmãos atentaram, de 14 dias. Mas Paulo afirma uma coisa: no terceiro dia Deus havia falado com ele. Ou seja, Deus deixou que 11 dias acontecessem para que ele viesse e trouxesse o socorro. Uma outra observação que o texto nos mostra, que quando Deus disse: olha, não se preocupe, que todos serão salvos, somente o barco perecerá. Ou seja, aquilo que era o transporte, o meio de condução de salvação para eles, foi totalmente destruído. Isso para mostrar que não somos nós que construímos as nossas seguranças, não somos nós que construímos os barcos das tempestades para nos proteger, e nós achamos que só vamos passar pela crise se estivermos dentro desse barco, desta embarcação. Mas a palavra de Deus disse, Paulo disse, quando o Senhor falou a ele isso: olha, não se preocupe, todos serão salvos, somente o navio será destruído. E como é que se chega a um lugar sem um navio? Como é que se chega a um lugar sem o principal meio de transporte para eles, que era essa embarcação? Mas eles chegaram, e a palavra de Deus
foi cumprida, nenhum deles se perdeu. Todos foram salvos, mesmo com o restante, os destroços da embarcação, as tábuas, o que restou foi o suficiente para mostrar para ele que a potência de Deus, que o agir de Deus, que a soberania de Deus vai muito mais além das nossas limitações, dos nossos entendimentos ou daquilo que nós achamos extremamente valioso e importante no meio das nossas crises. Fique calmo, fique tranquilo. Deus é a nossa única e segura embarcação. Nós não precisamos de mais nada nesse período, apenas confiar no Senhor e chamar para que Ele venha fazer parte da nossa vida, do nosso barco. Tá bom? Então, comunidade cristã de Caucaia, eu quero deixar aqui essa palavra e antes fazer uma oração por todos nós, né? Mais uma vez queremos mencionar aqui a nossa saudade, né? Não só eu, como minha família, minha esposa, meus filhos. Então nós queremos orar e dizer que estamos com muita saudade e que o amor diante dessa distância de cada vez aumenta mais. Que Deus possa abençoar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, eu te peço nesta noite, abençoa, Deus, a todos os irmãos que fazem a comunidade cristã de Caucaia, Deus, todos os grupos familiares, todos os obreiros, todas as crianças, Pai, nesse momento que possamos estar, mesmo separados fisicamente, mas possamos estar unidos em um só Espírito. Sabemos que quem está na embarcação desse grande navio é o Senhor, aquele que cuida de cada um de nós. Nos dá uma semana abençoada na Tua presença e continuamos orando, meu Pai, por esta causa e que tudo esteja em Tuas santas mãos. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém.